Olá, pessoal. Continuando no estudo do comportamento, do funcionamento do nosso cérebro, hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Como é que o nosso cérebro nasce com determinados temperamentos. Quando a gente nasce, a gente é 99,9% idêntico às outras pessoas, certo? Quando a gente é bebê, 99,9% idênticos. Mas isso na anatomia, no cérebro. Com o tempo que a gente vai crescendo, né, que vamos crescendo, aquilo vai modificando o ambiente, né, a nossa personalidade, né, enfim, vai mudando conforme a gente está inserido no ambiente que a gente está. Mas tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, nós somos semelhantes, mas não somos iguais no temperamento quando a gente nasce. O temperamento que a gente nasce, a forma como a gente reage, até quando bebê, ou mais tarde, quando criança, ou quando adolescente, ou na idade adulta, nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, e até mais uma genética mais antiga. A genética, por exemplo, que a gente nasce, ela determina inicialmente qual é o comportamento. E nesse slide que vocês estão vendo ali, ele dá uma ideia muito boa dos 4 temperamentos que nós nascemos, das 4 tipos de pessoas. Porque não é só as pessoas que têm temperamentos diferentes. Animais também têm, né? A gente vai ver, por exemplo, determinadas raças de cachorro que são de um tipo, que são mais calmas, outros são mais agressivas. E o ser humano é a mesma coisa. Alguns são mais calmos, alguns são mais agitados, enfim, é diferente. Mas isso não se conhece de agora, não. Isso se conhece já de muito tempo atrás. Lá pelo ano, veja só, lá pelo ano de 500 a.C., Hipócrates já classificou os seres humanos como coléricos. Ele classificou em 4 tipos: coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Ele disse que as pessoas nasciam assim. Que os coléricos eram mais ativos, os melancólicos um pouco mais quietos. E ele fez essa classificação que até hoje é usada. Hoje ela está mais moderna, né? Ela foi estudada, foi feito software sobre isso. E hoje se diz o seguinte, né? Que as pessoas... existe um software chamado DISC, que é um acrônimo, que é de dominante, influente, cauteloso, aliás, S de estável, stable em inglês, e C de cauteloso, né? Então as pessoas, por exemplo, o dominante é aquele um pouquinho mais independente, né? Que age sozinho, né? O cauteloso é aquele que é o mais planejador, né? O mais analista, né? Que analisa antes de agir. O influente é aquele que mais se relaciona com as pessoas. E nenhum desses comportamentos, nenhum desses temperamentos tem vantagem sobre os outros. No nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, sempre vai ter lugar para um determinado tipo de temperamento. Por exemplo, uma empresa que precisa vender o seu produto, que o foco dela é venda, o líder dessa empresa, de repente, poderia ser um influente. Uma empresa que é focada em auditoria, por exemplo, né? Um planejador pode, de repente, planejar o processo dessa empresa. Então, um dominante, por exemplo, que uma empresa que precisa motivação,
chamar as pessoas para criarem e tal, um dominante, e assim vai. Então, esses temperamentos, eles são herdados geneticamente, nós nascemos com eles, e eles, com o tempo, nós vamos nos adaptando a outras particularidades, mas eles, se nós nos conhecermos melhor, o tipo de temperamento que nós temos muito mais possibilidade de se sentir melhor no nosso trabalho, com a nossa vida pessoal, ou até de interação com outras pessoas. Por hoje era isso. Obrigado pela atenção de vocês.